Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Irmão Gustavo, em mais uma meditação aqui pelo canal Escritura Provada. E eu gostaria de estar falando hoje, irmãos, a respeito de um tema que eu pensei hoje, né? Meditei hoje, sobre a questão do cristão ter uma vida sozinha, sabe? E eu estava meditando sobre isso hoje, né? Eu não peguei muitos textos para meditar. Na verdade, eu não utilizei nenhum, mas tem alguns argumentos para falar a respeito disso e eu senti vontade de gravar a respeito desse tema, por causa do que eu venho passando, né? Muito ultimamente também. A gente sabe, né, que a vida cristã, que a vida de uma pessoa que serve a Deus, ela é muito regrada, né? E muitas das vezes a gente não consegue cumprir todas as regras, né? Mas Deus exige de nós que cumpramos todas as regras. Bem, e muitas das vezes a gente tem consequências de fazer escolhas, né? E eu falo isso por experiência e o que eu venho passando e eu queria compartilhar com vocês. Bom, só para deixar alertado, isso não é um vídeo estudo, é mais um vídeo para conversar mesmo, né? Podcastzinho para conversar. Eu venho passando muito, né? Um momento assim de transição, né? Desde 2020 até hoje, quase 2 anos de transição aí, bem longo mesmo. Porque eu venho passando alguns momentos que eu necessito, né? Até parei de gravar muitos estudos no canal por causa disso também. Que eu preciso me posicionar e fazer um pontuar, né, da minha vida. E eu escolhi Deus, sabe? Eu escolhi o Evangelho, eu escolhi seguir a Cristo porque é saudável, é agregador e acolhedor também, principalmente acolhedor. O Espírito Santo, ele tem uma característica, um espírito muito acolhedor, sabe? Para estar nos acolhendo e estarmos, né? Sempre na presença de Deus, assim, né? Deus, ele sempre fala com a gente sempre fala com Deus e é isso que me puxou para Deus também, né? Eu vou gravar um vídeo, né, falando um pouco do meu testemunho e vocês vão entender isso. E eu sempre vivi na minha vida, né, isso faz parte até do meu testemunho, mas eu vou falar agora. Eu sempre vivi uma vida muito solitária, irmãos, sabe? Eu não, na escola mesmo eu não tinha muitos amigos, todo lugar que eu ia não tinha amigos, sabe? Eu era muito sistemático, eu era, Gustavo, faz isso, faz aquilo, faz isso outro. Eu parecia um pouco um robô, né? Ah, Gustavo, o que você tá falando tudo isso, cara? Não tem necessidade, tá falando coisas pessoais suas e tal. Não, irmãos, isso é testemunho, cara. Me perdoem a maneira de eu estar falando aqui, mas normalmente é o meu jeito comum de falar para os irmãos que não estão acostumados. Caso vocês, né, falem, pô, esse vídeo não é para mim, pode pular, tá, irmãos? Mas eu tô falando aqui, né, mais para de alguma maneira, né, eu poder te ajudar, eu também poder me ajudar. Uma conversa, né? Esse vídeo é mais uma conversa. E eu venho passando isso, né? Na verdade, não começou agora, já faz aí muito tempo isso. E bom, vamos finalizar logo esse vídeo, né, para não ficar muito longo. Gustavo, o cristão, ele vive sozinho? Essa é uma pergunta que eu vivo com ela na cabeça. E eu ainda não tenho uma resposta, mas eu tenho uma opinião a respeito disso. E eu pretendo gravar um vídeo com a resposta dessa pergunta. E é sim e não, né? Sim e não. Até porque o cristão, ele tem momentos em conjunto e momentos individuais, né? Então, o meu pensamento a respeito desse assunto é isso, que é sim e não.
E muito mais não do que sim, no meu ponto de vista. Pelo menos na minha vida, o que eu tenho presenciado. Ah, Gustavo, por que você não procura uma igreja? Vai congregar. Eu já tentei, irmãos. Já tentei. Não deu certo. Doutrina é complicado. Eles querem forçar a barra em cima de você e eles querem te forçar. Eu não concordo com isso. Para mim, a pessoa ela tem que ter um livre-arbítrio de pensamento, sabe? E para mim isso é o mais importante. E por isso que hoje eu não, né, para os irmãos que não sabem, eu era da Assembleia de Deus, né, Vila Brancária, Zona Norte, São Paulo, próximo ali da freguesia do Ó Brasilândia. Eu congregava nessa igreja, né? Só que eu parei de congregar por causa disso, de alguns pontos, né, escatológicos decorrentes que a gente não concordava, né, pontos de vista diferentes sobre alguns temas da escatologia, a gente acabou saindo, né? Então, eu e minha família. Então, eu acabei me questionando muito sobre essa pergunta. E eu quero passar um conselho para vocês. Eu creio que essa é a parte mais importante do vídeo, que eu dou conselhos, eu tento ajudar você, irmão, de alguma forma. Porque isso é até para mim, isso que eu vou falar para vocês é para mim também. A primeira coisa é que se vocês têm a oportunidade de congregar em um lugar que tem um pensamento igual ao seu, um pensamento correto, temor a Deus, um pensamento de glorificar a Deus, um pensamento de vamos todos exaltar o nome do Senhor, vamos fazer o nome do Senhor ser propagado para o máximo de números de pessoas possíveis. Aí legal, bacana. Ensina corretamente as escrituras, tem um pensamento assim de Bereia, né? Igreja de Bereia, sempre analisa as escrituras e depois tira um ponto de vista, né? E muito cuidado também quando você for escolher uma igreja, olhe o que ela ensina, né? Porque a gente vê, por exemplo, os adventistas, eles estudam muito a palavra, só que eles torcem muitos textos. Calvinista, mesma coisa, os calvinistas estudam demais a palavra, porém estudam com uma ótica, com uma visão torcida da palavra. Então tomem cuidado. Quando vocês forem escolher uma igreja, escolha uma igreja de Deus, uma igreja que ensine os valores da palavra corretamente. E um segundo conselho para eu finalizar esse vídeo aqui em menos de 10 minutos, procure, né, se não for possível, Gustavo, não tem nenhuma igreja assim, né? Na verdade, igreja tem um outro sentido, eu explico isso num outro vídeo. Se você não encontrar outra congregação para congregar, congregue online. Eu venho fazendo isso, né? Também tenho passado essa situação, estou procurando uma congregação para congregar, está muito difícil, a gente sabe como estão as coisas, vai piorar e etc. Congregue online, tenha comunhão online, sabe? Não é 100%, mas pelo menos ali você está congregando até você achar um lugar de Deus para você. E fique tranquilo, irmão, que nem o irmão Edilson falou, né, numa live aí que teve recentemente, que eu recomendo, entrem lá no canal Salvando uma Grande Geração e assistam essa live, tá bom? Sobre tema desigrejado, tal, assistam, muito importante. E ele fala a respeito disso. Deus, ele uma hora ou outra, ele vai botar uma pessoa na sua vida, ou ele vai colocar 2, 3, 4, não importa, que vai ter o mesmo pensamento, o mesmo valor que você tem para temer a Deus e fazer a vontade de Deus junto com você. Então é esse o conselho que eu te dou, o maior de todos. Não abandona Deus. Cara, Gustavo, eu estou vivendo sozinho, eu estou igual a você. Cara, conselho, mantém firmemente na oração, forte assim, demais, fala para Deus toda a verdade, confessa para Ele, eu estou errando nisso, estou errando naquilo, mas eu não quero desapegar de você, me ensina a parar com isso, me ensina a ter uma vida santa, fala também para Deus tudo que você tem que falar e depois procure, né, congregações, lugares de adoração a Deus que combinem, né, com o seu pensamento, né? E bom, sempre busque a verdade também. Amém, meu querido irmão? Aqui no nosso canal a gente tem conteúdos diversos, canal Salvando uma Grande Geração, canal As Duas Casas, canal Luz do Mundo.
Só vocês entrarem aqui, canal Reino Eterno, tem uma lista de canais para vocês estarem meditando na palavra. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu não utilizei textos bíblicos, mas era para ser mais uma conversa, era mais para ser algo que te ajudasse de alguma maneira, com conselhos bons, que são, vocês podem pegar a palavra, não confie que o Gustavo falou, analisa a palavra, pega o que eu falei com textos, até do Novo Testamento, pode comparar com o Novo, Antigo Testamento, não tem problema, compara, prova as minhas palavras no fogo, amém, irmão? E você vai ter a sua resposta aí. Agradeço a todos que assistiram esse podcast, desculpa, eu poderia ter feito mais rápido, mas falei aqui e espero ter agregado aqui para vocês de alguma maneira. Desejo para vocês uma ótima tarde, noite, madrugada, momento que você está assistindo, e até uma próxima.